Será que mulheres independentes assustam os homens? Pois é, essa é uma dúvida muito constante que eu recebo. E ontem eu estava fazendo uma aula com uma turma minha do curso A Mulher Inabalável, que tem um grupo de alunas, só de alunas bem-sucedidas, que são mulheres muito poderosas, médicas, advogadas, juízas, mulheres procuradoras da República, concursadas, só mulheres bem-sucedidas. Então, ontem uma aluna minha, uma médica, trouxe assim: nossa, Lia, o meu ex-namorado falou que eu sou muito independente, que ele não gostava disso e que jamais, né, ele ia casar com uma mulher que ganha mais que ele. E aí, você já ouviu isso na sua vida? Eu já ouvi muitas vezes, tá? Quando eu trabalhava numa empresa, meu ex-chefe, ele vivia falando isso pra mim. Lia, você é muito independente, você assusta os homens não gostam disso, os homens gostam de comandar, os homens gostam de estar no poder, você é muito independente, eles não gostam disso, por isso que você tá solteira. Ele vivia falando isso pra mim. E eu dizia pra ele o seguinte, falava assim: ué, mas se os homens tiverem medo de mim e tiverem medo porque eu sou independente, será que é esse tipo de homem que eu quero na minha vida? Um homem que, para se sentir seguro, precisa ter uma mulher que se diminua, né? Que não mostre todas as suas qualidades, quem é. Será que é isso que eu quero na minha vida? E eu sempre falava isso para ele, eu falava assim, mas esse tipo de homem eu nem quero. Eu quero um homem que se garanta, né? Que seja forte, que não tenha medo de mim, não é verdade? Mas é lógico, né? Vamos falar o seguinte, né? A gente tem que admitir que a gente vive numa cultura muito machista, né? Inclusive, nós mesmos fomos criadas nessa cultura. Em alguns momentos, a gente até tem esse machismo instalado dentro da gente, né? Por exemplo, a mulher é bem-sucedida, independente, tem dinheiro para pagar a conta. Mas quem que não gosta de um homem pagando a conta? Não só pelo dinheiro, mas é um sentido, às vezes, de ser valorizada, ser protegida, de ser cuidada. Que isso, muitas vezes, é uma necessidade da mulher, né? Ah, Lia, mas eu não gosto que o homem me pague nem minha conta, né? Eu não gosto que ele abra a porta do carro porque eu não sou aleijada e tudo mais. Então, a gente precisa entender melhor isso. Eu sempre falo o seguinte: não adianta a gente ficar olhando para os homens e tentando mudá-los, né? Eu vou conseguir mudar todos os homens do mundo, eu vou conseguir fazê-los deixarem de ser machistas, eu vou conseguir fazê-los serem mais seguros, deixarem de ser inseguros. Eu não consigo fazer isso, não é verdade? Então, para que ficar focando a energia e ficar falando mal dos homens? A gente tem que entender que homens e mulheres, cada um tem as suas individualidades, as suas particularidades. Nós somos diferentes, não tem como a gente falar que nós somos iguais aos homens, tá? Uma coisa é ter direitos iguais, outra coisa é falar que nós somos iguais. Porque até biologicamente nós não somos iguais aos homens, né? Nós não temos a mesma força física, a gente não tem as mesmas funções, os nossos órgãos, né? Não tem as mesmas funções do que os homens. Então, a gente não precisa trabalhar no sentido de um contra o outro. Na verdade, a gente precisa se complementar. Homens e mulheres formam esse complemento de a fragilidade um pouco feminina, aquela necessidade do carinho, do cuidar, de ser cuidada, a força do homem, a natureza do homem. A gente se complementa, a gente não precisa brigar, a gente não precisa ficar uns contra os outros, tá? Eu não sou a favor disso, eu acho que esse pensamento que às vezes a gente coloca, eu sou muito independente, eu não quero ninguém mandando em mim e tal. A gente não precisa ficar um contra o outro, que a gente pode se complementar. É a junção perfeita. Tanto é que em Harvard já foi
feito pesquisas sobre a felicidade, aonde descobriram que o maior fator de felicidade que mais fazem as pessoas se sentirem felizes na vida é ter relacionamentos saudáveis e felizes, tranquilos, não que são relacionamentos perfeitos, independente de qualquer classe social. Então, às vezes a pessoa acha, eu preciso de um homem rico para ser feliz. Não, independente de qualquer classe social, as pessoas que têm relacionamentos saudáveis, onde um pode se apoiar no outro, pode contar com o outro, são as pessoas mais felizes, independente da classe social. Tá? Então, se a gente fica nessa guerra contra os homens, querendo medir forças, o que você vai conseguir com isso na sua vida? Né? O que vai adiantar para você? Então, essa é a provocação, tá? É isso que eu quero provocar. Por quê? Porque eu já fui muito assim. O que eu tô falando é o que eu já fui, o que eu já vivi. E o que eu tive que aprender, que eu quero compartilhar aqui com você, tá? Então, vamos fazer um pensamento seguinte. Tá, se os homens falam que você é muito independente, que você não pode ser assim e tudo mais. Eu fiz uma análise na minha vida, olhando para trás, como que qual era a minha postura, como eu me comportava. Então eu vou te fazer uma pergunta. Como você lida com a sua vulnerabilidade? Tá? Por quê? Porque às vezes essa necessidade de se mostrar tão independente assim tem um medo da vulnerabilidade, um medo de depender de alguma forma das pessoas, medo de depender profissionalmente, emocionalmente, financeiramente de alguém. Eu tinha muito esse medo, tá? Por quê? Até por causa da minha história. Por quê? Quem não conhece ainda a minha história, que está chegando aqui no meu canal agora, eu vou contar rapidinho. Aos 8 anos de idade, eu perdi meu pai, e daí a gente perdeu toda a condição financeira, a gente ficou sem nada do dia para a noite, e daí eu tive que depender do auxílio da família, eu precisava ganhar roupa de pessoas, precisava ajuda até para a gente se alimentar, para a gente comer, então faltava necessidade, né? Então, o que eu aprendi com 8 anos de idade? Que eu não podia depender de ninguém, que eu não queria depender de ninguém, que eu queria crescer logo, eu queria ser adulta logo, para eu trabalhar e sair daquela situação. E foi o que eu fiz a vida inteira. Eu falei assim, bom, se eu tiver dinheiro de novo, se eu for independente, se eu tiver um trabalho bom, eu vou ser valorizada pelas pessoas de novo, eu não vou precisar mais de ninguém, eu não vou precisar pedir, me humilhar para ninguém. Então, eu trazia essa necessidade de validação das pessoas, uma necessidade de ser independente. Então, eu fazia questão de mostrar para as pessoas que eu não precisava de ninguém para nada. Mas será que isso é uma verdade absoluta? Será que realmente a gente não precisa de ninguém para nada? Será que a gente pode passar realmente a vida inteira sem precisar de ninguém? A gente precisa de gente, a gente precisa de alguém o tempo todo na nossa vida. A gente precisa de alguém na nossa equipe de trabalho, na nossa vida familiar, na nossa vida emocional, né? Ser independente emocionalmente não quer dizer que você não queira ter alguém junto com você. Entende? Mas você só não vai ser dependente, tipo, não vivo sem aquela pessoa. Não é assim. Então, às vezes, a gente confunde essa independência com uma certa arrogância, com uma certa prepotência. Eu não preciso de ninguém. Mas, o dia que você ficar velhinha e tiver que alguém dar banho em você, com quem que você vai contar? Se você não precisa de ninguém. Entende? A gente precisa sim, nós seres humanos precisamos entender que nós não estamos sozinhos e nós não nascemos para viver sozinhos. Então, o que a gente precisa fazer é lidar com a nossa vulnerabilidade. Quando a gente entende essa vulnerabilidade e entende que ela é muito normal, que ela é super aceita, porque não tem como a gente se proteger de tudo nessa vida, não tem como a gente se proteger da dor, do sofrimento, não tem como a gente se proteger de um relacionamento que não deu certo, não tem, se a gente ficar se protegendo a vida inteira de coisas ruins, a gente não vai viver, a gente não vai sair de casa. Então, o ideal é você aprender a lidar com essa vulnerabilidade. Então faz uma reflexão, o que está por trás dessa vulnerabilidade?
Presta atenção quais são os seus comportamentos, quais são os seus sentimentos em relação a isso. Como que você se sente quando você se vê dependente de alguém? Né? Como que você age, como você reage? Eu não preciso de você, né? Às vezes a gente fica reativa porque aquilo feriu de alguma forma os nossos sentimentos, a nossa percepção, né? E às vezes a gente demonstra, né? Faz questão de mostrar para as pessoas: eu não preciso de você. Tudo bem, você pode até não precisar necessariamente, né? Financeiramente ou de outra forma. Porém, relacionamento, não tem como você se relacionar sem a vulnerabilidade. Se você não se entregar para o relacionamento, se você não realmente entrar no relacionamento. Eu vejo assim, eu atendo muitas mulheres, né? Mulheres muito bem-sucedidas têm uma certa dificuldade dessa vulnerabilidade. Vamos ser sinceras, vamos ser honestas com a gente mesmo. O primeiro ponto para a gente melhorar, gente, é a gente admitir, a gente olhar pra gente, parar de ficar olhando os homens e começar a enxergar aqui o que a gente faz também, né? Às vezes eu faço uma sessão, né, onde a gente vai lá profundamente, lá no inconsciente, e chega naquele ponto, o medo é tão grande que a percepção é que ela não entra totalmente no relacionamento, ela entra, mas ela entra com medo. Né? Ela não se entrega totalmente. Ela pode estar apaixonada, enlouquecida, mas o medo é muito forte, né? E daí não consegue ter um vínculo realmente amoroso, afetivo. Por quê? Porque tá com medo, tá se protegendo, tá lidando, não tá sabendo lidar com a vulnerabilidade. Então faça uma reflexão, como que você lida com a sua vulnerabilidade? Porque maturidade emocional, gente, é entender que nós temos vulnerabilidade. Em alguns momentos a gente vai sentir essa vulnerabilidade e tá tudo bem sentir isso. A maturidade traz assim, ok, eu não tenho garantias de relacionamento nenhum, não tenho garantia se eu vou encontrar alguém realmente, só que eu vou viver isso, porque eu não tenho medo, eu sei lidar com isso. Faz sentido para você isso que eu falei? Eu sei que às vezes vai doer as palavras que eu falei. Se doeu, é porque é bom. Porque se doeu, é porque pegou no ego. E quando pega no ego, aí que a coisa muda. Porque você vai ficar refletindo sobre aquilo. Eu tenho certeza que quando você for refletir, se você for sincera com você, você vai começar a identificar alguns padrões de comportamento, algumas coisas que você faz e que podem realmente estar afastando os homens. Então, presta atenção, faça essa reflexão em você, ok? Depois me conte aqui nos comentários, tá? Já passou por isso? O que aconteceu? Você está lidando com isso? Você percebeu essa vulnerabilidade, esse medo? Comenta aqui para mim. E se você quiser saber como fazer parte do meu grupo de alunas, esse grupo chamado A Mulher Inabalável, onde a gente trabalha tudo isso, esse autoconhecimento, para que não é para você ficar conquistando, fazer joguinho de sedução, para relacionamento, colocar o homem, eu tenho que mudar o meu jeito de ser para ter um homem. Não, não é nada disso. É você trabalhar o seu autoconhecimento, se libertar de algumas crenças, se libertar de alguns traumas para você se abrir para o amor, para ele vir até você. Então é muito diferente, tá? Por isso que a gente trabalha a mulher. Então, se você quiser saber informações sobre esse grupo, eu vou deixar um WhatsApp aqui, você entra em contato e a gente vai te passar todas as informações para você fazer parte desse grupo, ok? Então, espero que tenha ajudado esse vídeo. Compartilhe, dá uma curtida aqui para mim, se inscreva e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo!